Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno desta noite. Esse livro tem um segundo título chamado A Justiça Divina segundo a Doutrina dos Espíritos. Um livro bastante interessante para aqueles que estão pela internet, quiserem se inteirar. É uma obra editada por várias editoras aqui no Brasil e nós utilizamos a edição da LAC. Hoje é dia 21 de novembro de 2019, uma quinta-feira, 21 horas e 6 minutos, 22 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pelo Facebook a Ellen Cristina, a Michele Guerin, deve ser isso, não estou enganado, a Sueli Amaro, pelo Facebook, pelo YouTube, a Bernadette Mangini. Todos eles desejando uma boa noite a todos. Nós estamos estudando, do referido livro, o capítulo número 11, da proibição de evocar os mortos. Bastante interessante esse capítulo 11. E nós paramos na explicação dada por Kardec, a comunicação de um espírito, ou melhor, a comunicação dos espíritos sofredores. E ele vai dizer o seguinte: cada espírito sofredor e desesperado vos contará a causa de sua queda, os arrastamentos a que existiu. Oi? Não resistiu. Desculpa. Eu não entendi o que você falou, Rolando. A que não resistiu. Eu falei o quê? Resistiu? Eu esqueci do não? É. Então, onde eu vi você resistiu, ou você não existiu. Vou ler novamente. Cada espírito sofredor e desesperado vos contará a causa de sua queda, os arrastamentos a que não resistiu, e vos dirá das suas esperanças, das suas lutas, dos seus temores. Ele vos dirá também dos seus remorsos, das suas dores, dos seus desesperos, e vos mostrará Deus, justamente irritado, punindo o culpado com toda a severidade da sua justiça. Por que Kardec escreve isso? Porque, na antiguidade, quando se consultava um espírito desencarnado, ocorria do desencarnado se reportar assim a vida que ele estava levando no mundo dos espíritos. Então, se fez essa confusão, né, entre a realidade espiritual e a suposição do homem de que houvesse um Deus punitivo, um Deus que fazia justiça como o homem faz, punindo. Né? E não é assim. O espírito, ele sofre, e ele sofre muito mais pelas dores do remorso, né, que propriamente por aquilo que ele fez, porque ele não vai, o remorso não vai quitar os débitos do espírito. Né? O remorso não vai quitar. O processo é, ele se arrepende, né? Ele pede perdão ao Criador, perdão por tudo aquilo que ele fez contra as criaturas, né? Ele vai ter que passar por esse processo de expiação das suas faltas e vai ter que resgatar as suas faltas contra as quais ele cometeu. Né? Mas o débito só vai ser quitado na última fase. Né? O processo de arrependimento, de pedido de perdão ao Criador não quita débito de ninguém. O remorso é o que ele está sentindo para poder chegar a esse. Na realidade, o remorso é uma ferramenta que a consciência utiliza para mostrar para o próprio espírito que ele está equivocado. Não é? Porque o que a gente faz de bom não cria remorso, não causa remorso. Só vai causar remorso tudo aquilo que a gente fizer de maneira equivocada. E as leis de Deus não cobram nada do homem, nem o que ele faz de bom, nem o que ele faz de mal. Ele deixa ao encargo do próprio homem satisfazer-se com aquilo que ele faz
de bem, e nem sempre todo bem cometido é bom, porque pode ser bom somente do ponto de vista de quem o faz, e não do ponto de vista da coletividade. Quando você faz o bem para o filho, você não está fazendo bem. Você está fazendo bem particularmente, não é? Cuidando particularmente de um dever. Mas o dever do espírito, ele não é só o dever particular. O bem comum, o bem geral, é muito importante também, se não for mais importante que o bem individual. Não é? Porque ninguém vive individualmente, nós vivemos em coletividade. Você não trabalha sozinho, você desenvolve seu trabalho em coletividade. Não é? De que adiantaria estar aqui falando para meia dúzia de pessoas, mais meia dúzia pela internet? Não é? Esse vídeo ele vai acabar se estendendo até para fora do país. Pode, possivelmente alguém o veja, se interesse por ele, comece a refletir de maneira diferente. Quer dizer, a coisa acaba extrapolando até os nossos interesses particulares. Né? Vai muito além disso. Meu interesse particular nisso aqui, o que é? Aprender, melhorar a mim mesmo. Mas acaba extrapolando naturalmente. É por isso que os Espíritos nos ensinam que nós, queiramos ou não, acabamos fazendo o trabalho que Deus pede a cada um de nós, mesmo fazendo mal. Nós participamos da construção do universo, do equilíbrio dele. Né? Então, o arrependimento ele é apenas uma ferramenta utilizada pelas leis de Deus para mostrar para o Espírito que alguma coisa está errada. É mais ou menos como quando a gente sente uma dorzinha qualquer, né? Surgiu lá uma dor qualquer, algum órgão, sei lá o quê, é o corpo mostrando para a gente que a gente pode estar cometendo algum excesso, ou a gente pode ter cometido algum excesso, né? Que nos levou àquele problema. A mesma coisa é a consciência. O corpo faz isso do ponto de vista material. E a consciência faz isso do ponto de vista moral. Nos acusa, não é? Nos mostra que nós estamos equivocados. Mas só o remorso por si só Uma vez uma pessoa perguntou, sexta-feira, na nossa reunião pública, se o remorso era suficiente para ele retornar à vida dele, a começar a fazer coisas corretas, fazer coisas boas na vida. Eu falei, não, absolutamente. Remorso por si só não é nada. O remorso, ele é meio, não é fim. É um meio através do qual o espírito alcança uma compreensão diferente daquele que ele tinha, não é? E que o Criador, pelas suas leis naturais, respeita. Nós temos direito ao livre-arbítrio, não é? Então, nós jamais extrapolaremos uma lei de Deus sem a devida consequência. Toda vez que nós extrapolarmos uma lei de Deus, a proporcional consequência, aquilo que nós fizermos vai ser natural, vai acontecer naturalmente, né? Então, o que Kardec está falando aqui é porque ele entrevista milhares de espíritos. Ele, quando chega aqui nesse livro, já entrevistou milhares de espíritos, e todos eles se reportam assim. Quando o espírito sofre, eles se reportam à vida espiritual dessa maneira que ele está falando aqui. Né? Quer ver como agora fica mais fácil da gente entender o que Kardec escreveu? Cada espírito sofredor, todo espírito que sofre, né? Pode ser desde o mais cruel até aquele que não cometeu tanta crueldade assim, mas que fez coisa contra os seus irmãos. Uma pessoa pode fazer, um espírito encarnado ou desencarnado, dependendo do que ele fizer, ele pode fazer uma coisa contra uma pessoa que tem um significado tão grande quanto fazer contra uma dezena de pessoas, né? Ou milhares de pessoas. Então, cada espírito sofredor e desesperado vos contará a causa de sua queda. Olha, quando ele fala sofredor e desesperado, todo espírito sofredor é desesperado. Toda pessoa que tem sentimento de culpa, num determinado momento da vida dele, ele vai se desesperar. Eu conheci um que tinha feito contra uma pessoa. E ele amava essa pessoa. Eu sempre conto essa história aqui, porque é um exemplo pessoal no qual eu constatei esse fato. Era um tio, que eu gostava muito, inclusive, tio Geraldo, era italiano. Ele era assim, ó, não abria a mão para ajudar cego a atravessar a rua. E ele impôs uma vida sobre a minha tia, né, que não era a vida ideal. Ele fez com que ela passasse por privações desnecessariamente. Tão desnecessário que esse homem com um salário de zelador de prédio, que acho que nem existe mais isso hoje em dia, né? Mas naquela época havia essa profissão, ele conseguiu comprar um apartamento na Avenida São João. Comprou um apartamento na Avenida São João naquela época,
equivaleria a comprar uma mansão aqui no Frasquete, ou Francesca, alguma coisa assim. Coisa muito cara, coisa de 1,5 milhão, 2 milhões, alguma coisa assim. Coisa cara. Não é? Esse homem, economizando tudo que ele podia, ele comprou esse apartamento, ele tinha uma casa na cidade Oceã, em Santos. Mas ele acaba a vida dele, e isso eu presenciei, eu fiz a barba dele, pouco antes dele desencarnar, e conversando com ele, chamava ele de tio Geraldo, e ele desencarnou, dizendo assim, o que eu fiz contra a minha Eli, ou com a minha Eli. Não chamava ele de Elisa, né? Chamava de Eli. Metia Elisa. Né? Então, ele, no final da vida, ele se deu conta daquilo que ele tinha feito contra a pessoa que ele amava, por ser usurário. Entendeu? Então, não precisa a pessoa cometer atos contra dezenas, centenas de pessoas, não. Contra uma pessoa que lhe cause esse constrangimento da dor, do sentimento de culpa, vai ser suficiente para ele desencarnar desesperado. E ele sofreu muito para desencarnar. Muito mesmo. Ele ficou na cama vários meses, deu escara. Sabe o que é ficar na cama sem um colchão de água? É complicado. Não sei se vocês já viram isso. É muito complicado. Deu escara, ele ficou com uma ferida nas costas que colocava 2 dedos dentro. Né? Uma coisa terrível. Então, olha o que é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Não devemos lutar para que isso não aconteça na nossa vida. Não é? Então ele disse, cada espírito sofredor e desesperado vos contará a causa de sua queda. Vai contar por que ele está passando por aquilo. Os arrastamentos a que não resistiu, e vos dirá das suas esperanças, das suas lutas, dos seus temores. Ele vos dirá também dos seus remorsos, das suas dores, dos seus desesperos, e vos mostrará Deus justamente irritado, punindo o culpado com toda a sua severidade, com toda a severidade da sua justiça. Ao escutá-lo, sereis movidos de compaixão por ele e de temor por vós mesmos. Ao seguir os seus lamentos, verei Deus, não o perdendo de vista, esperando o pecador arrependido, abrindo os braços, tão logo ele comece a avançar em sua direção. O que significa avançar em sua direção? Pedir perdão. Conscientização do erro. É isso que Deus quer de cada um de nós, o Criador quer de cada um de nós. Que nós nos conscientizemos daquilo onde nós estamos falhando. Né? Vereis os progressos do culpado, para os quais tereis a felicidade e a glória de haver contribuído. Acompanhareis com solicitude a sua reforma, como o cirurgião acompanha a cicatrização da ferida de que cuida diariamente. Esta mensagem foi dada por um espírito na cidade de Bordeaux, 1861. E aqui tem um rodapé, que é uma nota do tradutor, que é bastante longo. Ele diz assim, a respeito da proibição da evocação dos espíritos. Proibir as relações do homem com o mundo invisível é um contrassenso, ou seja, revela a falta de sabedoria do homem a esse respeito, né? E revela a ignorância da natureza humana e da própria história universal. Em todos os tempos, desde os primitivos, como o atestam de maneira inegável as pesquisas paleontológicas, arqueológicas, antropológicas, etnológicas e históricas, os homens mantiveram relações com entidades espirituais, sempre considerando-as humanas, diabólicas e divinas. O que são as religiões, senão as formas institucionalizadas dessas relações? O que é a Bíblia, no seu conjunto, e em cada um dos seus livros, senão um testemunho maciço e imponente dessa realidade inegável? É incrível como há na Bíblia o relato, né, da relação do homem com os espíritos. É uma página atrás da outra. Né? Eles só falam de outra coisa. Hã? Não fala diretamente que é espírito, não fala que é Deus. Na realidade, a linguagem ela é apropriada ao conhecimento do homem. Não é? O fato é que, com o conhecimento espírita, lendo a Bíblia, a gente nota reiteradamente várias coisas ali. Por exemplo, a confiança na reencarnação,
a consciência do homem, na sobrevivência da alma e na pluralidade das existências. Nós estamos usando aqui uma linguagem espírita, nesse momento. Mas está lá. Eu li isso, eu já li a Bíblia 4 vezes. Tá? Eu li isso nos profetas. Eu não vou lembrar, eu sabia exatamente o local onde eu tinha lido, mas faz muitos anos da última vez que eu li. Eu estou, inclusive, para ler outra vez, porque é interessante como você identifica isso. Não é? Elias tem bastante. Elias foi o maior dos profetas, né? Tem bastante casos assim, muitos casos assim, né? Então, você vê essa relação com os espíritos de forma clara. Clara, é claro. Viu? Não há como negar isso. Por isso que ele fala aqui que o homem precisa tomar consciência dessa realidade. É uma realidade inegável. Né? O que é melhor? Se relacionar com os espíritos, encarando isso como algo maravilhoso e sobrenatural, ou se relacionar com eles sabendo, tendo a ciência, o conhecimento daquilo que você está fazendo. É evidente que tudo que você tem consciência e conhecimento é muito mais fácil de você lidar, de você encarar, de você se relacionar. Não é evidente. E ele continua: e poderemos, acaso, negar que os próprios evangelhos testemunham esse fato e nos instruem a respeito da maneira por que devemos proceder nessas relações? Veja-se Coríntios, capítulo 12 e capítulo 1 de João, ou melhor, 1 João 4, 1, 6, deve ser capítulo 4, versículo 1 a 6. Não sei o que esse 1 está fazendo aqui na frente. Sei lá, veja-se, 1 Coríntios deve ser carta aos Coríntios, né? Deve ser, penso eu, não sei. Capítulo 12 e 1 João 4, 1, 6. O professor Ernesto Bozano, apoiado especialmente em pesquisas etnológicas de Andrew Lang e Max Friedon Long, em seu livro Populi Primitivi e Manifestações Supernormali, traduzindo deve ser povos primitivos e manifestações supranormais, ou além da normalidade, formulou a tese de origem mediúnica das religiões. Os fundamentos dessa tese são científicos e filosóficos. As pesquisas metapsíquicas e psicológicas vêm confirmando a sua validade ao provarem que as funções psi ou mediúnicas, porque Kardec não trata de psi coisa nenhuma, quem trata de psi aqui é a parapsicologia, são uma faculdade natural, humana natural. Os avanços da ciência em nosso tempo, e particularmente os da física, revelação da estrutura atômica da matéria, descoberta da antimatéria e aceitação teórica da existência do anti-universo, ampliam no plano físico as consequências das investigações psicofisiológicas. É hoje inegável que vivemos num universo fechado pelas limitações de nossas percepções sensoriais, mas que se abre ante a possibilidade da percepção extrasensorial e dos novos recursos da ciência para penetrar nos arcanos da natureza. Quando Pasteur descobriu o mundo invisível dos micróbios, teve de lutar contra a ignorância dos doutos e sábios do seu tempo, né, relativo ao tempo de Pasteur. Na realidade, as pessoas não acreditavam na existência do micro-organismo, porque as pessoas não viam. Como acreditar numa coisa que você não vê? Numa coisa que precisa de um binóculo, né, de algo que aumente milhares de vezes, talvez, quando muitas vezes, milhões de vezes, um organismo, para que você saiba que aquele organismo existe. A mesma coisa são os espíritos. A gente não vê, como é que a gente pode dizer que existe? Mas existem. Pasteurizar significa eliminar os micróbios, bactérias e tal, né? O leite é pasteurizado por causa disso. Não era. Eu vi uma matéria, que há não muito tempo atrás, uma matéria inglesa, sobre o câncer de estômago, no início do século XX, na virada do século XIX para o século XX, era enorme. Era imenso. Precisava, por exemplo, formaldeído, para conservação de alimento. Formol, veja você, que é uma coisa altamente cancerígena. Não tinha outra maneira de conservar, não se conhecia outros conservantes. Então, na virada do século, lá no início do século XX,
Se usava muito isso. Então, imagina a incidência de câncer de estômago, era imensa naquela época. Por isso que o pessoal usava muito o láudano. Já ouviram falar de láudano? Láudano é um componente derivado mas a papula produz o ópio, derivado do ópio, porque aquilo tira droga, mas não se conhecia como droga. Era considerada a panaceia daquela época, resolvia tudo, né? As pessoas entendiam que o láudano era uma coisa muito boa, porque eliminava todos os sintomas, então curou. Né? Não curava nada, pelo contrário, né? Curava, tirava os sintomas só, mas a doença estava estabelecida. Então, diz que a morte, a incidência de morte por câncer estomacal nessa época era imensa, porque não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Né? Hoje em dia, é muito raro você ouvir alguém dizer que teve câncer de estômago, não é muito comum. Se tiver, é difícil curar? Como? Se tiver o câncer. Dificílimo, é um dos cânceres mais difíceis de serem curados. Pulmão e estômago. Intestino também é bastante difícil, mas tem bastante recurso hoje em dia, né? A sobrevida é longa, mas se pegar nesses dois, estômago e pulmão, porque dali a irrigação sanguínea vai acabar alastrando, vai dar uma chamada metástase, né? Muito bem. Eles seguem dizendo o seguinte: os fundamentos dessa tese são científicos e filosóficos. As pesquisas metapsíquicas e parapsicológicas, nós faremos aqui, né? Estamos mais à frente. Os avanços da ciência em nosso tempo, e particularmente da física, revelação da estrutura atômica da matéria, descoberta da antimatéria, aceitação teórica da existência do anti-universo, ampliam no plano físico as consequências das investigações psicofisiológicas. É hoje inegável que vivemos num universo fechado pelas limitações das nossas percepções sensoriais, mas que se abre ante a possibilidade da percepção extrasensorial e dos nossos recursos, dos novos recursos da ciência para penetrar nos arcanos da natureza. Nós estamos aqui. Quando Pasteur descobriu o mundo invisível dos micróbios, teve de lutar contra a ignorância dos doutos e sábios do seu tempo. Kardec é o Pasteur do espírito. Descobriu o mundo invisível dos espíritos e demonstrou que estes, à maneira das bactérias, dividem-se em benefícios e malefícios, podendo produzir infestações, que são infecções espirituais. É verdadeiro isso. Na revista Espírita tem um caso da... Como é que é o nome lá? Daquela região... Eu não vou lembrar agora, mas tem um caso de uma obsessão coletiva próximo da França, que Kardec foi chamado a contribuir através do espiritismo para a solução do caso, porque nem a igreja nem a ciência conseguia fazer nada por aqueles nossos irmãos. Eu vou lembrar do nome deles, agora não me ocorre, mas o que ele está chamando de infecções espirituais nada mais é que obsessões coletivas. E acontece. Né? A comparação aqui é muito boa, né? É muito boa, muito apropriada, né? Bom, o professor José Herculano Pires, ocasionando doenças mentais e orgânicas. Aliás, o médico psiquiatra, doutor, me lembra aí, aquele de Uberaba, ele tinha um hospital em Uberaba, um médico psiquiatra, ele falava que muitos assassinatos e muitas ações marginais cometidas de forma marginal têm origem em obsessão espiritual. Fui dar uma palestra uma vez aqui no CR de Jaú, e eu estava comentando a esse respeito. Boa noite, Denise, bem-vinda, viu? Uma prima querida está conosco. E eu estava falando a esse respeito, né? Que os espíritos, eles estimulam as pessoas a irem pelo caminho que eles desejam. Uma vez que a pessoa permite, eles vão estimulando. Não é por isso que eu matei aquele cara. Eu ia lá no centro de Umbanda para beber, porque lá tinha pinga à vontade. Aí eu amanheci dormindo de um lado e o cadáver do outro. Eu tinha matado o cara e não sabia. Olha que interessante. O preso falou isso para mim, viu? O preso não era espírita, não era nada, é claro. Evidente. Era um preso lá.
eu expliquei e ele ficou pensando, rememorando o fato, porque dentro da cadeia não tem nenhum obsediado, né? Dentro da cadeia não tem obsediado, os obsessores estão tudo fora, já levou o sujeito onde eles queriam, né? Tá certo? E ele foi rememorando o fato e acabou falando dessa forma que eu estou falando aqui. Caramba. O Daniele está conosco, bem-vindo, Daniele. Deixa eu reiniciar aqui o vídeo pelo Facebook, porque deu problema. Só um minutinho, viu? Um minutinho, vocês que estão aí pela internet. Vou reiniciar a transmissão, porque pelo Facebook ela parou. Mas pelo YouTube está normal. É sempre o Facebook dando problema, né? Não é o doutor Inácio? Inácio Ferreira. Doutor Inácio Ferreira. Ele mesmo. Contra eles se levantaram da mesma maneira os doutos e os sábios do tempo, mas ainda mais fortemente apoiados pelos clérigos e teólogos das religiões dominantes, do que no caso de Pasteur. A luta era mais difícil, porque contra Kardec se conjugavam preconceitos, superstições e interesses materiais muito maiores e mais arraigados. Mas, mesmo assim, a verdade não pode ser obscurecida. Mas, deixando de lado a questão científica e também a questão filosófica, a que nos referimos aqui, para tratar da questão religiosa, que é o assunto desse livro, podemos assegurar que a condenação de Moisés, erroneamente aplicada ao Espiritismo, redundaria na eliminação pura e simples de todas as religiões, porque todas elas, desde as primitivas até as mais culturalmente refinadas, apoiam-se na relação do homem com o mundo invisível e delas se alimentam. O fato espírita, os fatos espíritas estão na raiz e na seiva da religião, que tem a sua origem na revelação e se desenvolve graças à seiva mediúnica da permanente comunicação dos homens com os espíritos. A invocação contra a qual se levantam os maiores protestos é também uma constante na história, na teoria e na prática das religiões. Como Kardec explica, basta pensarmos no espírito para invocarmos, mas isso não o obriga a atender-nos. Os espíritos são mais livres do que nós, os encarnados, e a invocação é um simples apelo, nunca uma tentativa mágica de sujeitar o espírito ao homem. Ao contrário disso, há práticas religiosas em nosso tempo que pretendem sujeitar o próprio Deus às exigências formalistas e convencionais de um sacerdote. Proibir essas práticas seria mais difícil porque são criações humanas e dependem apenas dos homens, mas proibir as evocações espíritas e as manifestações espontâneas que se dão por toda parte através da mediunidade é impossível, porque essas dependem dos espíritos que não estão ao alcance das determinações humanas. Além disso, é preciso considerar o problema da evolução espiritual do homem, que cada dia mais o aproxima dos espíritos, abrindo-lhe as possibilidades da percepção extrasensorial. Rompendo a cláusula dos sentidos, a rede do sensório orgânico, o homem de hoje aumenta cada vez mais e com mais evidente aceleração evolutiva as suas possibilidades de comunicação com o mundo invisível. Os dois planos da vida humana, o visível e o invisível, tornam-se mais próximos e se familiarizam na proporção em que a alma, espírito encarnado, aguça as suas faculdades para a percepção mais dinâmica e real do mundo em que vive. Muito bem. Eu queria lembrar você, né, Morzine? Morzine, isso mesmo.
os atormentados de Morzine, alguma coisa assim, os obsidiados de Morzine, uma coisa assim, o nome é assim. É só, quem quiser saber, é só procurar digitar lá no Kardecpédia, Morzine. Digita Morzine com Z, que aparece essa matéria da Revista Espírita, 64, 65, uma coisa assim. Muito bem. Agora nós vamos entrar na segunda parte do livro, os exemplos, né? Exemplos, ele vai dar aqui todos os exemplos de espíritos, dos milhares de espíritos que ele entrevistou. Aqui estão colocados aproximadamente 85, 83 espíritos que se manifestam e que ele traduz essas manifestações nesse livro. Então, da parte 2, capítulo 1, a transição. Kardec diz o seguinte: a confiança na existência da vida futura não exclui as apreensões pela transição dessa vida para outra. É a preocupação de todas as pessoas. Como será a morte? Dói. É o que todo mundo pensa, né? Vai doer? É o medo de todo mundo, né? Eu acho que para isso tem uma resposta assim infalível e bastante eficaz. Alguém já desmaiou? A morte é isso. Eu desmaiei uma vez só na minha vida, por uns 10, 15 segundos, mais ou menos. Não passou disso, 10 segundos por aí. É a coisa mais deliciosa do mundo. Eu fui longe. Quando eu acordei, eu estava olhando o lavatório por baixo. Falei, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Mas é a coisa mais deliciosa do mundo. Desencarnar isso. Um companheiro espírita estava fazendo um programa de rádio, não sei se vocês chegaram a ver isso. E ele, mais um do lado direito, um do lado esquerdo, uma pessoa aqui na ponta da mesa, assim, eles estavam fazendo um programa de rádio, ele falou, estou sumindo, desencarnou. Programa ao vivo. Ele desencarnou fazendo o programa. Assim. Quer dizer, não precisamos ter medo nenhum do desencarne. Aliás, o grande problema não é desencarnar, não é morrer, deixar o corpo físico. O grande problema é reencarnar. Que aí que começa todo o problema, todo o nosso problema, né? Vai ter que encarar as burradas feitas nas encarnações anteriores. As pessoas não pensam assim, né? Por exemplo, tem uma menina de 22 anos. Ela tem Alzheimer. Que ela tem, tipo, 3 meses de vida. Então, eu sei e a pessoa, enfim, ela está batalhando, né? Essas químicas, essas coisas. E o médico já se enganou, né? Então, essa espera, né? Tem que lembrar assim, quando acontece esse tipo de coisa que eu aí, é de boa, né? Não tem de boa. É a experiência do espírito. É a experiência do espírito. Ela está vivendo a experiência dela. Olha, toda a experiência do espírito, ao longo da encarnação, ou fora dela, é com um único propósito. Os espíritos ensinam isso. Nós estamos encarnados, aliás, nós existimos para aprender, basicamente, o espírito, ele está falando mais para o espírito desse mundinho nosso aqui. Para aprender duas coisas, a ter fé em Deus e a trabalhar. O espírito que encarna no mundo como o nosso, ele não tem confiança em Deus e não gosta de trabalhar. Isso é regra geral. Maria Regina e a Maria Vilma estão conosco. Bem-vindos. Então, o fato é esse, quer dizer, toda a experiência que nós vivemos, seja ela qual for, é com esse propósito. O espírito, ele tem, por exemplo, o espírito que vive uma doença longa e tal, ele fica fazendo o que na cama? No começo se revolta, preca contra Deus, contra a vida e contra o mundo, depois ele começa a refletir. Pensar, refletir, pensar. E aí que está o propósito. Vamos lá. Muitas pessoas não temem propriamente a morte. O que temem é o momento da transição. Sofremos ou não ao fazer essa passagem? Essa é a pergunta. É isso o que as inquieta. E com tanto mais razão,
quanto ninguém pode escapar a esse momento. Esse é o problema. Tenha dinheiro ou não, tenha diploma universitário ou não, more na favela ou no castelo, vai ter que encarar. Estou indo bem vendo. Hein? Vai ter que encarar, não tem jeito. Nós um dia desencarnaremos. Isto é com toda certeza. E ninguém fica para semente, falavam os antigos, né? Ninguém fica para semente. E nem caixão tem gaveta. Tem mais essa também, né? Tem mais esse detalhe. Podemos deixar de fazer qualquer outra viagem, mas, quanto a esta, tanto os ricos como os pobres terão de fazê-la. E se ela for dolorosa, nem a posição e nem a fortuna poderiam suavizar a sua amargura. Ao ver a tranquilidade de algumas mortes e as terríveis convulsões da agonia em outras, já podemos perceber que as sensações não são sempre as mesmas. Então, é preciso esclarecer aqui que o termo usado não é dor, e sim sensação. A sensação, dependendo do tipo de vida que o espírito vive como encarnado, a sensação pode ser milhares de vezes pior do que a própria dor. Porque eu não usei pouco, não usei centenas, não usei milhares. Então, é terrível. Conforme o compromisso moral que tenha o espírito com a vida, as sensações que ele vai sofrer serão terríveis. Por exemplo, o suicida. O suicida sofre terrivelmente. Ele está achando que está resolvendo um problema? Ele está multiplicando o problema por 1000, no mínimo. Mas quem pode nos esclarecer a respeito? Pergunta Kardec. Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos revelará as sensações desse instante supremo? Sobre isso, a ciência e a religião se calam. E esta é uma afirmação que Kardec pode fazer com toda a categoria que lhe é própria e com toda a propriedade do seu conhecimento, porque é verdadeiro. Nem a ciência e nem a religião são capazes de responder a esta questão, porque ficam ali. Morreu, para a ciência e para a religião, a vida do cara para exatamente naquele momento. Não se responde além disso. Se supõe que o sujeito foi para o céu ou para o inferno. Como a religião condena veementemente tudo que o homem faz, é mais certo ir para onde? Junto do gramunhão. Não é subiu, é desceu. Vamos lá. Mas por que se calam? Porque falta a uma, a ciência, e a outra, a religião, o conhecimento das leis que regem as relações do espírito com a matéria. Uma para no limiar da vida espiritual e a outra no da vida material. A ciência no da vida material e a religião no da vida espiritual. Elas param, eles não conhecem esse espírito, não sabem. É por isso que a doutrina espírita é uma ciência, porque ela revela exatamente este momento que é crucial para todos nós. Por que é que eu tenho que ser bom? É uma pergunta, não é? Nós podemos fazer essa pergunta ou não. Cabe no mundo como o nosso essa pergunta? É claro que cabe. Evidentemente que cabe. Um mundo onde todo mundo quer ferrar todo mundo para ter mais, porque quem tem mais é mais. Quem tem mais vale mais. O cara pode ser a pior porcaria que existe no universo. Se ele chegar com um carro bom no posto de gasolina, a frentista vai dizer para ele: pois não, doutor, vai encher o tanque do poçante? Aí o sujeitinho, coitado, operário, que anda de bicicleta, pede para encher o pneu, o cara manda ele para aquele lugar. Por que eu tenho que ser bom, então? Qual é a utilidade de ser bom? E Kardec revela no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo deu uma utilidade para a bondade. É útil ser bom.
Por quê? Porque nós temos que visualizar exatamente esse fato que ele está tratando aqui. Num determinado momento da nossa existência, nós teremos que deixar o corpo. E aí? O que eu fiz? Eu mereço ter uma transição boa ou não? Eu mereço estar bem na vida espiritual ou não? Porque o fato, a realidade não muda com o fato da pessoa confiar, aceitar ou acreditar nisso. A realidade não muda. Ah, mas eu não acredito nisso. Não importa. Não importa não tem problema não precisa acreditar. Mas que você vai vivenciar, com certeza. Porque o espírito é imortal. Estou contrariando aqui a propaganda do Loto Paulista, que diz que o espírito, porque o espírito não é imortal, e tem que se associar ao Loto Paulista. Mas como espírito, eu posso dizer, o espírito é, sim, imortal. A sobrevivência da alma é uma coisa ensinada por todas as religiões e estudada pelo espiritismo. Ensinada pelas religiões e estudada pela doutrina espírita, pela ciência dos espíritos, né? Que vai não só dar uma razão, um fundamento para essa crença, como também vai explicar as fases, desde antes da encarnação até depois do momento em que o espírito deixa o corpo físico. É importante saber disso? É claro que é importante. Evidentemente, quem vai estar tranquilo, sem saber o que vai acontecer com ele, no momento do seu desencarno? Ninguém. Simplesmente ninguém. Vai ficar sempre, vai pesar sempre sobre essa pessoa, né, o fato da ignorância ou de ignorar aquilo que vai acontecer com ele. Não é bom a gente saber, né, o que nos espera? Da mesma maneira que nós, ao fazer uma viagem, ou ao nos ausentarmos de casa, ou a irmos para um outro lugar, nós sabemos exatamente o que nos espera naquele lugar, né? Ou alguém faz uma viagem de olhos vendados. Não é conveniente. Tem que ser muito imprudente para fazer isso, né? Então é muito bom a gente saber sim. Ah, eu não quero tratar desse assunto, esse assunto é macabro. Não é. Macabro é encarnar, é viver nesse mundo. Aqui que é macabro. Macabro é encarar a violência desse mundo, né? As tormentas desse mundo, as imprudências que o homem comete em nome da vida, mais em nome da morte que em nome da vida, porque quantas pessoas não morrem pela imprudência daqueles que têm poder, por exemplo? Ele segue. O Espiritismo é o traço de união entre as duas, entre a religião e a ciência. Somente ele pode revelar como se opera a transição, seja em virtude das noções positivas que oferece sobre a natureza da alma, seja com as informações dadas pelos que deixaram a vida. O conhecimento do elemento fluídico que une a alma ao corpo, ou seja, o perispírito, é a chave desse fenômeno, como de muitos outros. Olha, aqui, nesta última frase, neste último parágrafo, sobre o qual ele está falando sobre o perispírito, aqui tem um ensinamento muito importante da gente observar. O espiritismo é o traço de união entre as duas. Agora ele vai falar aquilo que eu estou me referindo. Somente ele pode revelar como se opera a transição, em virtude das noções positivas que oferece sobre a natureza da alma. Não é? Ou seja, a alma é incorpórea. Ela não tem nada de material. Ela é incorpórea. Não é? Então, a natureza incorpórea da alma é que traz propriamente o sofrimento moral ao espírito ou toda a felicidade moral que ele pode desfrutar. E o desfrute dessa felicidade está justamente ligado a essa natureza. Né? Ele vai desfrutar dos bens espirituais ou sofrer por todos os equívocos que cometeu, exatamente pela sua natureza. Né? E essa natureza faz com que o espírito sofra muitas vezes, quando ele merece sofrer, muitas vezes mais do que se ele tivesse encarnado. E ele diz:
seja com as informações dadas pelos que deixaram a vida. O conhecimento do elemento fluídico, aqui ele fala sobre o perispírito, que une a alma ao corpo, é a chave do fenômeno, desse fenômeno, como de muitos outros, né? Porque se o espírito leva uma vida muito materializada, muito ligada à matéria, o que acontece? Ele vai ter uma dificuldade muito grande no seu desencarne. Ele vai estar apegado ao corpo, ligado intimamente a esse corpo. Quanto mais materialista é o espírito, quanto mais ligado aos bens materiais, à problemática humana, mais unido ao corpo ele está. Consequentemente, mais difícil vai ser o desligamento desse espírito e do seu perispírito desse corpo, ao qual ele está intimamente ligado pela maneira de pensar e de agir. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais espiritualizado, mais facilitado é o seu desligamento. Ensinam os espíritos que o espírito chega quando ele é espiritualizado, nos últimos instantes de vida, o corpo ainda está com vida e ele já está desligado do corpo. Pensou que maravilha isso? Que gostoso, né? O espírito já está desligado, ele está presenciando a própria morte, já está desligado. O perispírito já está desligado do corpo, ao qual se liga molécula a molécula no momento do nascimento. Ele tem que se desligar molécula a molécula, não é brincadeira não. O desligamento ele tem que se dar ao longo da vida, né? Pela maneira correta de viver, de agir, de proceder, né? Pelo amor que ele pode despender pelos seus irmãos, por toda a caridade que ele possa praticar, seja ela material ou moral. Mas ele tem que fazer isso ao longo da vida, porque se ele não fizer, é complicado no momento do desencarne. Bastante complicado, diga-se de passagem. Então, ele diz o seguinte, ele fecha dizendo assim, o conhecimento dele, já lembro, né? Já encerramos essa parte. A matéria inerte é insensível. Este é um fato positivo. Quando o espírito deixou o corpo, quando o perispírito se desligou do corpo, esta matéria não sente mais absolutamente nada. Porque quem sente é sempre, em última análise, quem sente é o espírito. O espírito transmite as suas sensações ao corpo e recebe essas impressões através do corpo físico. Mas quem sente é sempre o espírito. Quem pensa é sempre o espírito. Quem age é sempre o espírito. O corpo não é nada. O corpo é uma ferramenta do espírito, apenas isso. Só a alma experimenta as sensações de prazer e de dor. Durante a vida, qualquer desagregação da matéria repercute na alma através de uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma que sofre, e não o corpo, pois este é apenas um instrumento da dor, e a alma é o paciente. Após a morte, estando o corpo separado da alma, pode ser livremente mutilado que nada sente. É verdade, eu passei por 2 operações de estômago, pode cortar em 4, que nem porco para o Natal. Você não sente absolutamente nada. Quando você acorda, 7, 8, 10 horas depois, 12 horas, como foi meu caso, aí você vai se dar conta de que já te abriram, me tiraram o estômago fora, cortaram um pedaço do meu estômago fora, né? Depois lavaram tudo dentro, colocaram de volta e costuraram. Diz que é uma cirurgia, para quem já assistiu, diz que é terrível, né? E a gente não sente absolutamente nada. Se o corpo estiver anestesiado, como foi meu caso, anestesia geral, 2 vezes, pode fazer o que quiser. Então, morto, pior ainda, né? Porque aí está desligado, não tem atividade orgânica nenhuma, ele está totalmente insensível, né? A alma, estando isolada do corpo, não é atingida por nenhum efeito da destruição desse. Ela tem as suas próprias sensações, cuja fonte não está na matéria tangível. Se não está na matéria tangível essas sensações, bem-vindo, Sueli. Desculpem vocês que estão pelo Facebook, já é a 3ª vez que eu reinicio o vídeo desta noite, porque está com problema.
E não é problema com a nossa internet, porque o nosso canal no YouTube não caiu nenhuma vez, viu, gente? Então, vocês me perdoem, mas o problema aqui não é nosso, é um problema técnico do Facebook, tá bem? Se vocês quiserem entrar pelo YouTube, é só procurar o nosso canal no YouTube, que é mais fácil assistir por lá. Então, se não está na matéria tangível, está na onde? Está onde essas sensações? No perispírito. Que é o perispírito que lida com isso, né? Ele diz aqui, o perispírito é o envoltório físico da alma, da qual não se separa nem antes nem depois da morte, e com a qual se pode dizer que forma um todo. Porque não se pode conceber um sem a outra. Durante a vida, o fluido perispiritual impregna todo o corpo, servindo de veículo das sensações físicas para a alma. É também por esse intermediário que a alma age sobre o corpo e dirige os seus movimentos. Aqui tem um rodapé de número 47 que diz o seguinte: somente agora, mais de um século após a explicação científica do Espiritismo a esse respeito, as ciências materiais conseguiram confirmá-la através de suas pesquisas. Apesar das provas obtidas, entretanto, a seguir a materialista levantou celeumas a propósito e os religiosos anti-espíritas, por mérito sectarismo, fazem coro com os negativistas. A escola parapsicológica, liderada pelo professor Joseph Banks Rim, da Duke University, dos Estados Unidos, sustenta a existência no homem de um elemento extrafísico e defende a tese de que a mente, que não é física, age sobre a matéria por vias não físicas. Dorme com um barulho desse? De uma ciência, e não é brasileira e nem espírita. É uma ciência dos Estados Unidos, a Duke University, e aqui propalada por um cientista norte-americano. Então, muito importante essa afirmação, porque tem tudo a ver com a doutrina espírita, é exatamente isso que a doutrina espírita sabe e já fala, já propaga há mais de 160 anos. Aqui dava 100 anos, mas já estamos bem à frente desse tempo. A mente que não é física age sobre a matéria por vias não físicas. Então, o espírito age sobre a matéria pelo perispírito. Espiriticamente, usando a linguagem espírita, o que ele está falando é exatamente isso. Esta é uma das asserções mais graves de Rim e que maiores controvérsias provocou no meio científico de todo o mundo. Whitley Carrington, da Universidade de Cambridge, Inglaterra, formulou uma teoria sobre a sobrevivência da mente após a morte e da sua possibilidade de agir sobre a matéria, produzindo os fenômenos físicos paranormais. O professor S.G. Sowell, da Universidade de Londres, formulou também uma hipótese da sobrevivência da alma. Em pesquisas realizadas a partir de 1965, os físicos e biólogos soviéticos conseguiram obter provas concretas, entre parênteses, fotografia e visão através de aparelhos ópticos especiais. Mas ele está querendo dizer que eles fotografaram o perispírito, é mentira. O que eles fotografaram foi a emanação fluídica do corpo. Apenas isso. Nunca se fotografou o perispírito. Tá? Ele está fazendo aqui, sugerindo aqui, que os físicos soviéticos, através da fotografia Kirlian, fotografaram o perispírito, e não é verdade. O que se fotografa é a emanação fluídica do corpo, que ela é de uma maneira quando a pessoa está num estado emocional e de outra quando está em outro. Por exemplo, se a pessoa está triste, doente, qualquer coisa, a emanação fluídica é deficitária. Ela tem uma aparência feia até. E quando o espírito está bem, quando ele está fazendo uma prece, por exemplo, é fotografada a pessoa, e a pessoa tem a emanação fluídica do corpo é completamente diferente. É muito interessante nesse aspecto, mas nunca se fotografou o perispírito. O pessoal fala que aura. Isso é tudo afirmação falsa e enganosa, ou por ignorância do fato ou por má fé, tá? Porque a fotografia Kirlian é um objeto material humano para fotografar coisas físicas. O perispírito é fluido. O homem não tem aparelho para constatar isso. O dia que tiver,
O que a gente está lendo aqui não vai ter valor nenhum. Já se chegou lá na frente, né? E ele segue, da existência do perispírito que deram o nome de corpo bioplasmático, não tem nada a ver. O homem aqui, o tradutor aqui, ele se equivocou nesse aspecto, porque não se fotografou o perispírito, já se sabe disso. Nessa época, talvez ele não soubesse. Então, não é má fé, talvez seja ignorância. A extensão da vida orgânica produz a separação da alma e do corpo. Vamos acabar? Está um pouquinho avançado no horário, mas a gente pode acabar aqui, pelo menos esse parágrafo, né? Tá bem? O fluido espiritual se desprende pouco a pouco. É aqui nós estamos, né? Tá certo? Não, a extensão da vida orgânica. A extensão da vida orgânica produz a separação da alma e do corpo, pelo rompimento da ligação fluídica. Mas essa separação nunca se verifica de maneira brusca. O fluido perispiritual se desprende pouco a pouco de todos os órgãos, de maneira que a separação só se completa quando não resta mais um único átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. É preciso explicar nesse ponto aqui que para unir molécula perispiritual com molécula física, existe um fluido chamado fluido vital que faz essa união e dá vida ao corpo. Ajuda nessa união, completa essa união para poder dar vida ao corpo, né? E enquanto este fluido também não se extingue, o espírito não pode se desligar, o seu perispírito não pode se desligar do corpo. Daí o grande drama de quem se suicida, por exemplo, direto ou indiretamente. Suicídio direto ou suicídio indireto, por exemplo, sofre esse problema grave, gravíssimo, aliás. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento está na razão da quantidade de pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, determinando maior ou menor dificuldade ou lentidão da separação. Não se deve, pois, querer dissimular que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São diversas circunstâncias que vamos examinar. Vamos aqui parar aqui nesse parágrafo para a gente retomar na próxima quinta-feira. O livro vai ficar bastante interessante agora, que agora ele vai entrar propriamente dito, ele vai se aprofundar aqui no conhecimento espírita da matéria. Hoje é dia 21 de 11 de 19. Alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma pergunta pelo YouTube, não? Muito bem. Podemos encerrar, então? Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelos estudos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos,
em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos nessa noite, e que assim seja.